Eu cumprimento a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos na Igreja Cristã Rede Acolher, Ministério da Brasilândia, e hoje estamos no Discipulado nível 2 para falar sobre a ressurreição de Cristo. Amém? A ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma verdade absoluta que temos que ter em nossos corações, porque Ele ressuscitou. Nós servimos um Deus vivo, como já foi lido hoje aqui, né? Deus não é Deus dos mortos, mas Ele é Deus dos vivos, e Ele ressuscitou. Amém? Abra comigo a palavra do Senhor em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 19 ao versículo 21. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Enquanto você abre, eu vou fazer uma oração. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos pela oportunidade de mais um dia estarmos na Tua presença, Senhor. Mais um dia, Senhor, poder cantar louvores, poder salmodiá-los, poder, Senhor, entoar as nossas orações, fazer conhecidas diante de Ti, Senhor, as nossas orações e súplicas, Pai amado, porque a nossa esperança está em Ti, Senhor. Por isso nós te pedimos nesta noite, venha sobre as nossas vidas, traga a inspiração necessária para essa ministração. Traga, Senhor, a Tua graça e a Tua bênção sobre esta palavra, porque a palavra é Tua, Senhor. A igreja é Tua. Nós te pedimos que o Senhor vá e produza o resultado pela qual estamos sendo mandada esta palavra. Senhor, toma a boca do mensageiro, faça, Senhor, a Tua obra e fala conosco. Eu repreendo todo inimigo do Evangelho, eu repreendo toda a obra do diabo, de Satanás, e eu repreendo toda a artimanha maligna contra a palavra do Senhor, que caia por terra, e que este lugar esteja cercado pelos anjos do Senhor, e que a graça e o poder de Deus seja sobre as nossas vidas, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, e graças a Deus. Amém? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Versículo 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Louvado seja o nome do Senhor. Na semana passada nós falamos sobre a ressurreição em um contexto mais introdutório. Nós falamos da ressurreição espiritual, amém? Que é quando nós temos um encontro com Cristo, é quando nós nascemos de novo, como Jesus disse a Nicodemos, que é necessário nascer da água e do Espírito. Nós falamos também da ressurreição física, que é quando uma pessoa ela volta a ter vida, mesmo depois de morta, amém? E nós ali passamos por vários exemplos que nós tivemos na própria palavra de Deus, como a ressurreição de Lázaro, como a ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição da Dorcas, a ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição do filho da Sunamita, né, que foi o texto que nós lemos, e tantas outras ressurreições físicas que aquelas pessoas, aqueles homens e mulheres tiveram o encontro com a vida novamente, tiveram uma segunda chance de poder voltar a viver, né? E também falamos que nos nossos dias isso também ainda acontece, amém, irmãos? É muito difícil nós termos assim um testemunho de alguém que nós conhecemos que passou dessa para melhor e depois teve um regresso a esta vida, mas nós temos alguns testemunhos na internet. Se nós procurarmos lá no YouTube, nós vamos ver alguns testemunhos de homens e mulheres falando que tiveram realmente uma segunda chance, amém? E falamos também sobre a ressurreição eterna, que é aquela ressurreição que nós teremos com o nosso corpo quando o Senhor voltar na sua glória, e da mesma maneira que Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também. E também tem um aspecto interessante sobre a ressurreição que eu não mencionei na semana passada,
que é quando Jesus morre, amém? Na cruz. A Bíblia diz que quando Jesus morre, causa um terremoto, vem um terremoto sobre a terra tão grande que os sepulcros são abertos. E no dia da ressurreição, quando Jesus ressuscita, no primeiro dia da semana, no domingo, os mortos ressuscitam, muitos santos ressuscitam dentre os mortos e aparecem na cidade de Jerusalém e são entregues às suas esposas, às suas viúvas. Isso está narrado lá no livro de Mateus, né, no Evangelho de Mateus. É interessante que é só no Evangelho de Mateus que tem esse fato histórico que aconteceu no dia da ressurreição de Cristo. Lá, se eu não me engano, no capítulo 27, no versículo 53, se eu não me engano, que é quando fala que esses mortos, eles também ressuscitam. Então foi uma ressurreição assim, em massa, né? Muitos ressuscitaram, porque Jesus é a primícia da ressurreição. E hoje nós vamos falar sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. É uma mensagem típica de Páscoa, né, irmãos? Quando nós comemoramos a Páscoa, porque a Páscoa não é o coelhinho da Páscoa, amém, irmãos? A Páscoa não é o chocolate, não é o ovo de Páscoa. A Páscoa é quando nós cristãos nos recordamos do dia da ressurreição do nosso Senhor. A Páscoa era uma festa comemorada pelos judeus, que celebrava a saída do povo do Egito, o êxodo dos israelitas do Egito para a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Então, nós hoje como cristãos, nós comemoramos a ressurreição do nosso Salvador, amém? Glória a Deus. Então, aqui nesse texto que nós lemos de 1 Coríntios, ele fala de uma esperança. Ele fala que se nós esperamos em Cristo somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque, irmãos, nós temos muitas outras religiões que pregam o bem. Nós temos religiões que pregam a caridade, o amor fraternal, religiões que pregam a comunidade, né, a comunhão entre os irmãos. Existem muitas religiões que falam coisas boas, que ensinam coisas boas. Porém, irmãos, a nossa fé em Cristo, ela não está limitada somente à nossa vida terrena, somente a este tempo, a esta nossa curta vida, esta nossa curta passagem por este mundo. Porque a nossa vida, irmãos, é como um sopro. A nossa vida é como a flor da erva do campo, que um dia nasce e aí depois vem o vento e a flor já não se existe mais, né? Ela se vai com muita rapidez, com muita facilidade, e a nossa vida ela é muito passageira. Por isso nós temos que usufruir da nossa vida o máximo que nós pudermos e de uma maneira responsável, viver a vida como se não fôssemos desta vida, viver esta vida para o serviço do Senhor Jesus, porque a cada ato de compaixão e de amor que nós, em nome do Senhor Jesus, praticamos nessa terra, é um ato que irá reverberar para a eternidade. Falei agora como um levita, né? Reverberar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando faz assim, né? Quando você dá uma nota, um acorde, e aquele acorde, né? Ele dá como se fosse um eco, né? Ele reverbera, né? Então ele vai ecoar para a eternidade. Todas as nossas atitudes, irmãos. Quando você sai da sua casa para vir à casa do Senhor, adorar ao Senhor, e você vem para servir ao Senhor, você vem para pegar um papel de bala do chão, você vem para arrumar uma cadeira, você vem para tocar um louvor, você vem para fazer qualquer coisa, o nosso esforço no Senhor não é em vão. Todas as nossas atitudes irão ecoar para toda a eternidade. Amém? O Senhor disse que até um copo com água fria que nós servirmos aos nossos irmãos, nós receberemos também a recompensa e o galardão das nossas obras, amém? Então, irmãos, a nossa esperança não é só para essa vida. Não é pecado você servir a Deus esperando recompensa. Não uma recompensa material e terrena, passageira, que o ladrão rouba e que a ferrugem corrói.
mas você pode sim esperar uma recompensa eterna, e você pode desejar e ter essa consciência, esse estímulo para que você sirva ao Senhor com todo o seu coração, com todo o seu empenho, com todas as suas forças, porque essa é a oportunidade que nós temos para a nós construir um tesouro no céu e construir a nossa eternidade com Cristo. Amém? Irmãos, então eu tenho um exemplo de um amigo meu que ele veio a falecer com 36 anos, e ele ficou 20 anos desviado. Amém, irmãos? Ele era filho de pastor, filho de pastor missionário que saiu daqui de São Paulo e abriu uma igreja lá na Bahia. Ele nunca foi baiano, nunca conheceu assim, não teve parentes lá da Bahia, e ele simplesmente foi pela obra. E esse homem de Deus até hoje tem lá uma obra de missionária, lá uma igreja que ele edificou lá na igreja, lá na Bahia, e ele trabalha com carro de som para poder vencer a vida, A vida é dura, irmão, não é fácil viver nessa terra, e quando nós somos servos do Senhor, isso vai ser uma recompensa eterna. E aí esse amigo meu que ele veio a falecer com 36 anos, ele teve a sua conversão, ele se reconciliou com o Senhor e serviu a Deus durante 2 anos, irmãos. Interessante isso, Ele ficou 20 anos desviado, E ali depois que a gente começou a trabalhar junto, a gente teve algumas oportunidades. Eu comecei a evangelizar ele, comecei a orar por ele, e ele começou a voltar aos caminhos do Senhor e se converteu de fato. Durante esses 2 anos ele foi ungido a diácono da casa de Deus, e ele serviu a Deus com todo o coração, com todo afinco. E aí ele vinha com as pregações dele, me mostrar, para que eu pudesse criticá-lo ali, ajudá-lo, ele montar as pregações. E aí ele veio a falecer num acidente de moto. O Senhor recolheu, mas ele está com o Senhor, amém, irmãos? Então Deus deu a oportunidade dele recuperar aquilo que ele não fez em 20 anos, ele pôde fazer em 2, amém, irmãos? Ele pôde fazer em 2, com todo afinco, com toda a energia e com toda a fé. Glória a Deus. E nós não precisamos chegar nesse nível para servirmos a Deus. Nós precisamos crer que o nosso serviço no Senhor, ele é não somente para esta vida, porque se fosse só para essa vida, seríamos os homens mais miseráveis, segundo a palavra aqui do apóstolo Paulo. Mas ele diz que Cristo ele ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, ou seja, ele foi o primeiro. Alguns ressuscitaram, como foi lido na semana passada, mas esses que ressuscitaram, eles tiveram novamente um encontro com a morte, e novamente tiveram as suas vidas tiradas, eles encerraram novamente a sua etapa nesta terra, mas Cristo, ele foi a primícia daqueles que ressuscitou e ressuscitou eternamente, amém, irmãos? Então, aqui o apóstolo Paulo fala sobre esta primícia e fala que por causa da morte, por como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Então Jesus, ele abriu a porta da ressurreição para aqueles que creem em Cristo, amém? Glória a Deus. Depois nós vamos ainda falar nas próximas ministrações sobre a ressurreição dos salvos, amém? Que é a primeira ressurreição. Iremos falar também da ressurreição dos condenados, que é o que a Bíblia chama de segunda morte, amém, irmãos? Então nós vamos ter ainda essas 2 ministrações falando ainda sobre a ressurreição. Mas, irmãos, foi por meio de um ato soberano de Deus que o Senhor Jesus Cristo, ele foi morto, sepultado, ele foi crucificado, morto, sepultado, mas a morte não pôde deter o autor da vida, amém, irmãos? A morte não pôde deter. Então, em Atos capítulo 2, versículo 23, a minha versão é a tradução da NVI, Atos capítulo 2, versículo 23, a palavra do Senhor diz assim: este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda dos homens perversos, o mataram,
pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retesse. Amém? Então, Deus, Ele já sabia, Ele já tinha o pré-conhecimento. Ninguém matou Jesus. Jesus se entregou nas mãos dos assassinos. Jesus, Ele disse: eu tenho o poder de dar a minha vida e também tenho o poder de tomá-la. Ninguém tira a vida do Filho do Homem. Ele estava cumprindo o propósito do Pai. Amém, irmãos? Era necessário que Ele morresse. Às vezes a gente não consegue ainda ter a compreensão adequada da morte de Cristo na cruz, né? Estava comentando hoje de manhã lá no Taboão sobre a paixão de Cristo, né? Que algumas semanas atrás eu estava lá observando, estava lá passando assim na net, e eu vi lá, em um canal estava passando a paixão de Cristo, e estava bem naquele momento que Jesus ele é entregue perante Pilatos, e aí Pilatos manda açoitá-lo, né? Que aqueles homens bárbaros, né? Aqueles soldados romanos, com uma crueldade tão terrível que mostra ali no filme, né, que é um endemoniamento assim notório diante daquele cenário, porque eles chicoteavam Jesus e eles riam, eles escarneciam, pingava o sangue na cara do soldado, e o soldado ria, o soldado zombava, né, daquele homem de dores, o nosso Salvador. E ali tamanha foi a crueldade que eles batendo ali nas costas, né, o que mostra o filme, né, ele batendo nas costas de Jesus, e aí Jesus ele consegue ali as forças, né, para levantar ainda, ele com toda aquelas feridas já, ele consegue ainda se levantar, e aí eles batem mais, e aí o líder ali dos soldados mandam virar Jesus. Então eles desamarram, assim, desprendem uma algema, e ele vira Jesus, e eles começam a bater na frente, né? Eles começam a bater ali na costela de Jesus, com aquelas varas. Então assim, é uma cena que as pessoas, às vezes nós cristãos, nós olhamos aquilo e não compreendemos, irmãos. Nós falamos: tadinho de Jesus, né? Eu não consigo ver, né? Eu não consigo ver tanto sangue. Irmãos, nós precisamos crer que quando Jesus ele veio para essa terra, ele veio para resgatar o homem da maldição do pecado. Ele veio para resgatar, para comprar com o seu sangue todo aquele que crê. Então, irmãos, quando eu vejo aquilo, eu glorifico a Deus, eu louvo a Deus quando eu vejo aquele filme, porque eu vejo que aquilo foi por mim e valeu a pena. Porque hoje eu estou aqui, hoje eu estou salvo, hoje eu estou liberto, hoje eu estou de pé, hoje eu posso adorar ao Senhor, hoje eu posso servir ao meu Senhor de maneira integral, eu posso entregar a minha vida para o Senhor, porque Ele morreu na cruz, irmãos, porque Ele padeceu no meu lugar, e hoje eu posso dizer: valeu a pena tudo o que Ele sofreu. E Ele, eu tenho certeza que com muita alegria Ele hoje vê a sua igreja e Ele diz: valeu a pena cada dor, cada aflição, cada gemido, porque Ele não abriu a sua boca. Ele foi como uma ovelha muda aos seus tosquiadores, e Ele não abriu a boca. Ele sofreu calado a dor que não era para Ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E quando ali o soldado, ele troca os flagelos, né? Ele pega ali, ele pega como se fosse um chicote ali, com vários ossos assim, né, pendurados assim, como se fosse vários ossinhos assim pendurados naquele chicote. E aí quando ele dá assim do lado de Jesus assim, e ele puxa assim o filme é tão bem feito que você vê assim arrancando assim a pele assim de Jesus, sabe, arrancando as carnes assim de Jesus, porque gruda aquilo e ele arranca, né? Então, irmão, se você não assistiu ainda a Paixão de Cristo, assista em nome de Jesus, amém, irmãos? Vai lá no YouTube, procura lá Paixão de Cristo. Antes só tinha em aramaico legendado, né? Quando saiu,
o original do filme era em aramaico, muito bonito de também ver em aramaico, né? Porque a gente vê ali falando Adonai, falando Yeshua, né? Às vezes a gente tem algumas palavras hebraicas que a gente, né, ouve aqui nos louvores, e lá no filme, no original, né, com legenda, eles falam isso, falam em hebraico, em aramaico. Então, assista, irmão, não fique com pena de Jesus. Olhe para Jesus e agradeça, porque aquilo era para você e para mim. Reconheça o tamanho do sacrifício de Jesus. Amém? Então Jesus, ele veio para morrer no nosso lugar. Ele foi sepultado, mas ele trouxe a esperança da vida eterna. Amém? A mensagem da ressurreição, irmãos, é o alicerce de toda a esperança da nossa pregação. Porque nós não pregamos somente para o momento, para agora. Nós não pregamos uma mensagem que vale só para esta vida. Mas a ressurreição de Cristo representou o começo de um novo tempo que separou as nossas vidas. Amém, irmãos? Jesus, ele ainda é capaz de dividir a história, ainda ele é capaz de transformar a vida do homem, de tirar o homem do lixo, do lamaçal do pecado, tirar ele da garganta do dragão e transportar ele para o reino do Filho do seu amor, de colocar ele assentado junto aos príncipes dessa terra. Jesus ainda divide histórias, Jesus ainda faz da sua vida e da minha vida antes de Cristo e depois de Cristo. E se essa divisão ainda não aconteceu, irmão, você precisa ainda se converter ao Senhor, porque Ele tem uma vida nova para mim e para você. Ele tem uma novidade de vida, tem uma esperança, o alicerce da esperança. Nós já vivemos a vida eterna, nós já vivemos o reino de Deus, ainda andando nesta terra e ainda respirando esse ar, porque a Bíblia diz: o reino de Deus está em vós. Ele não vai estar aqui nem acolá, mas Ele estará dentro de nós. Então nós temos o reino de Deus está próximo. O reino de Deus não está próximo por chegar, o reino de Deus está próximo de você. Basta você pegar, basta você entrar nele, basta você tomar posse em Cristo Jesus deste reino de glória, deste reino maravilhoso que o Senhor preparou em nome de Jesus. Em Romanos capítulo 8, no versículo 11, Romanos capítulo 8, versículo 11, a palavra do Senhor diz assim: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Amém? Então, o Senhor, Ele nos deu o seu Espírito Santo para que nós pudéssemos ter a esperança. O mesmo Espírito, irmãos, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele habita em mim e Ele habita em você. E aqui o apóstolo Paulo, ele fala dessa esperança. Ele fala que se esse Espírito que ressuscitou habita em nós, então Ele também vivificará os nossos corpos. Ou seja, nós também passaremos por esse processo de ressurreição dos nossos corpos. Amém, irmãos? Ressurreição física. Como vai se dar isso? Eu não sei, irmãos. Como que isso é possível? Eu não sei. Como é possível que Jesus vai ressuscitar os mortos que viveram há 2000 anos atrás, que os seus corpos já virou ali pozinho, não tem nem o ossinho para contar a história? Como Jesus vai fazer? Eu não sei. Eu só sei que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, Ele também vai nos ressuscitar. Que, como eu disse, nós somos como uma semente, a semente que é lançada na terra e que morre, para dar lugar àquela árvore, aquele fruto que é tão maravilhoso, né, que a semente pode produzir. O potencial que o nosso corpo mortal tem é um potencial que vai além da nossa imaginação, de um corpo glorificado, de um corpo maravilhoso que Jesus tem, que nós também teremos. Em Atos 26, capítulo 26, versículo 23, a palavra do Senhor diz assim: isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Amém? Atos 26, 23.
Você pode perceber que eu não tenho assim muito tempo, não fico dando muito tempo para você abrir a palavra, porque são muitos versículos que nós estamos lendo, amém, irmãos? Mas você não precisa se preocupar, porque depois o nosso esboço vai ali para a prancheta, e se você tiver o desejo de anotar os versículos, você vai ali com o seu smartphone, aleluia, né? Você vai tirar uma foto do seu smartphone, e se você for ainda mais moderno, você vai entrar no site, né, do Seminário Querix, amém? Seminário 2, arroba alguma coisa lá, depois você pega o site, e lá você vai ter também, inclusive, essa pregação que está sendo gravada, amém, irmãos? Nós estamos colocando tudo na internet para que a palavra do Senhor seja semeada. Irmãos, a ressurreição de Cristo, ela foi testemunhada, irmãos, testemunho de pessoas que viram Jesus depois da sua ressurreição. Não foi simplesmente um ato filosófico, não foi simplesmente um ato que alguém escreveu a palavra inspirada que Jesus ressuscitou, não. Muitas foram as testemunhas. Ele apareceu, irmãos, para muitas pessoas durante um período de 40 dias depois da sua ressurreição. E depois só que ele ascendeu aos céus, né? Que ele subiu aos céus numa nuvem, e hoje ele está sentado à direita de Deus, e ele também intercede por nós, como diz a palavra do Senhor. A primeira aparição de Jesus foi no primeiro dia, foi logo pela manhã da sua ressurreição. Está narrado lá em Marcos capítulo 16, versículo 9, quando Jesus aparece para a Maria Madalena. Em Marcos capítulo 16, versículo 9, a palavra do Senhor diz assim: E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Amém? Glória a Deus. Marcos 16, versículo 9. Ele apareceu primeiro a Maria Madalena, ao qual ele expulsou os 7 demônios. Essa Maria Madalena, irmãos, ela não é aquela mulher adúltera que é narrado nos evangelhos. E essa Maria Madalena também não é aquela Maria que ungiu os pés do Senhor lá na casa de Simão leproso. Amém, irmãos? Essa Maria Madalena, a palavra do Senhor não traz muitas informações sobre ela. Nós não temos muito texto que narre quem foi Maria Madalena. Alguns até dessas doutrinas aí meio estranhas, né? Esses fogo estranho que aparece por aí, né? Que até fala que Jesus teve um caso com Maria Madalena. Misericórdia, né? Eu acho que é aquele livro Código da Vinci, né? Que fala algumas coisas nessa linha. Então, misericórdia, né, irmãos? Nós precisamos crer que Jesus ele não teve envolvimento carnal com nenhuma mulher, porque a Bíblia não narra, porque se a Bíblia falasse, nós iríamos acreditar, amém, irmãos? Agora, a Bíblia diz que Maria, a mãe de Jesus, ela não foi, assim, imaculada, virgem até por toda a sua história. A Bíblia diz que Maria, ela foi virgem até a concepção de Jesus, até que Jesus nasceu. José não conheceu Maria, mas depois do nascimento, Jesus teve outros irmãos, amém, irmãos? A Bíblia nos fala de que outros irmãos e até irmãs Jesus tinha, e até inclusive um que é chamado Tiago escreveu o evangelho, aqui uma carta, né, do apóstolo Tiago, que depois se tornou um líder da igreja, mas no começo também os próprios irmãos dele não criam nele. Então a palavra de Deus diz isso, nós cremos nisso, mas não diz que ele teve um caso com Maria Madalena, amém, irmãos? Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Mas o porquê Jesus escolheu aparecer para Maria Madalena em primeiro, nós não sabemos. Talvez para nos dar aqui um exemplo, de falar assim, olha, aquela pessoa que talvez a igreja menos dê valor, é a primeira pessoa que eu quero me manifestar.
Porque aqui nós temos, o texto até fala que ele expulsou 7 demônios daquela mulher. Aquela mulher devia ser terrível, né, irmãos? Aquela mulher, ela devia ser totalmente perturbada. Ela devia ser uma mulher cheia de problemas e dificuldades, cheia de pecado, cheia de ninguém. E a mulher já não era valorizada naquela época bíblica. Quem dirá uma mulher que tinha 7 demônios? Misericórdia. Mas aqui a Bíblia diz que Jesus, ele apareceu primeiramente para esta mulher chamada Maria Madalena, amém? Depois, no mesmo dia, Jesus ele aparece para os seus discípulos. Está lá em João capítulo 20, versículo 19, quando ele diz assim: chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, tinham se ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Então, naquele dia que Jesus ressuscitou, estavam os discípulos chorando, com medo dos judeus, porque eles estavam pasmos, porque eles acreditavam que Jesus seria o Messias, o Salvador, o rei terreno, que os livrariam das mãos da opressão romana. Mas não foi por isso, para isso que Jesus veio naquela época, na primeira vinda. Mas na sua segunda vinda, nós cremos que Jesus vai reinar sobre os judeus e nós reinaremos com ele, porque o Apocalipse diz que ele voltará e vai reinar durante 1000 anos nesta terra, amém, irmãos? E nós seremos com ele, sacerdócio real, nação eleita. Nós estaremos reinando com Cristo lá de Jerusalém. Se você tem vontade de conhecer Jerusalém, né, você tem vontade de conhecer a Terra Santa, talvez nesta vida você não tenha essa oportunidade de atravessar os oceanos para chegar na Terra Santa, mas um dia, se você perseverar até o fim, você vai ser salvo e Jesus vai voltar lá no Monte das Oliveiras e eu e você estaremos com ele, amém? Você crê nisso, irmãos? Glória a Deus. Porque isso é a palavra de Deus, irmãos. Nós cremos que Jesus vai reinar sobre esta terra. Então aqui ele apareceu no meio dos discípulos. Eles estavam todos com medo, eles estavam ali com as suas portas trancadas, eles tinham medo dos judeus. E aí de repente Jesus aparece no meio deles. Jesus não precisou bater na porta, Jesus não precisou tocar a campainha, Jesus não precisou bater palma, vai falar: ei, tem alguém em casa? Jesus simplesmente não está mais agora limitado com as barreiras físicas, né, da nossa realidade material. Jesus, o corpo glorificado de Jesus, agora simplesmente já entra nos lugares sem precisar passar pelas portas, amém? Glória a Deus. E você crê que você será assim também, irmãos? Amém. Com o seu corpo glorificado? Porque você vai estar lá em Jerusalém, e aí Jesus vai te mandar falar assim: ô Bianca, leva lá uma mensagem para mim, lá no Brasil, lá para o evangelista, a evangelista Graziela, que está lá no Brasil, deixei uma obra lá com ela, então vai lá levar uma mensagem. E aí a Bianca vai simplesmente desaparecer de Israel e vai aparecer lá no Brasil, amém? Glória a Deus. Por quê? Porque o nosso corpo glorificado não vai estar mais limitado às barreiras físicas de tempo e espaço, amém? O ser humano, o sonho dos cientistas é fazer o teletransporte da matéria, né? Tem até alguns estudos tem máquinas enormes, né, que eles fazem ali estudos para fazer o teletransporte de matéria, de átomos, e até hoje não conseguiram fazer isso de maneira eficaz. E o Senhor, já lá nos tempos bíblicos, já na igreja primitiva, ele já fez isso com Filipe, amém, irmãos? Se você lembrar do livro de Atos, Filipe estava lá, né, evangelizando o eunuco, batizou o eunuco, fez a obra e de repente ele desapareceu e apareceu lá em Samaria, e Deus teletransportou Filipe. Nós não precisaremos mais nos preocupar com a passagem aérea, com o dinheiro da passagem, amém? Nós teremos o nosso corpo glorificado.
Só que nessa ocasião em que Jesus apareceu para os discípulos, Tomé não estava com eles. E nós conhecemos a passagem de Tomé, que está lá em João capítulo 20, versículo 26 e 27, que a palavra do Senhor diz assim: e 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro desta casa, e com eles também Tomé. Quando Jesus, estando as portas fechadas, se apresentou-se no meio dele. Você vê como a palavra faz questão de dizer, que Jesus apresentou-se entre eles com as portas fechadas, Versículo 27. Depois disse a Tomé, Jesus disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na ao meu lado, e não sejais incrédulo, mas crente. Porque Tomé duvidou, irmãos? Tomé disse: olha, eu só vou crer se eu colocar a minha mão na mão dele, lá no buraco que ficou dos cravos, e também colocar a minha mão no seu lado, onde o soldado furou com a lança. E aí Jesus aparece pela segunda vez aqui, 8 dias depois aparece para os seus discípulos, e estava ali também Tomé, e ele disse: vem cá, Tomé, toca em mim. Jesus não era um fantasma, irmão. Jesus não era um espírito. Jesus está vivo e Ele reina para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Aí temos aqui também o episódio da testemunha dos irmãos a caminho de Emaús. Amém, irmãos? Que está lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Ali tem, o texto é longo, eu só vou ler 3 versículos aqui, 2 versículos, que diz assim, a partir do 13, Lucas 24, 13: e eis que no meio-dia iam 2 deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús. Versículo 14: e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas uns aos outros, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Amém? Então Jesus, ele apareceu para esses discípulos que estavam indo a caminho de Emaús, e eles não reconheceram. Por algum motivo, Jesus não quis se apresentar fisicamente da maneira que ele era, que os discípulos tinham conhecido ele. Ele simplesmente ocultou-se, e aqueles viajantes, aqueles discípulos viajantes acharam que aquele homem, Jesus, era apenas mais um viajante, E ele começou a conversar com eles, perguntando do que eles estavam falando ali. E eles falam que, olha, só você é um israelita que não sabe o que aconteceu, E começa a falar que Jesus era o profeta, um homem poderoso em obras e em palavras, que eles esperavam que remisse a Israel, mas que ele já era, ele tinha sido morto, e já era o 3º dia, que algumas mulheres diziam que tinham visto ele ressuscitado, mas que eles estavam ali. E aí Jesus chega até uma casa e parte o pão, e aí lhes dá a conhecer que é Jesus que estava andando com eles, e eles retornam para Jerusalém, Eles estavam indo porque achavam que não tinha mais jeito, mas Jesus foi lá e buscou eles no meio do caminho. Amém, irmãos? Dizendo: olha, eu estou aqui, eu ressuscitei, esse não é o caminho que eu quero para vocês, volta para Jerusalém, que ainda tem uma grande obra para ser feita lá. E por último, irmãos, ele aparece para aproximadamente 500 testemunhas, que é quando ele é assunto aos céus, 40 dias depois da sua ressurreição, ele aparece no Monte das Oliveiras, quando muitas pessoas estão ali reunidas, e ali ele dá algumas instruções aos seus discípulos, e ele é elevado aos céus numa nuvem. Amém, irmãos? Nós temos um texto que fala sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 4 a 6,
1 Coríntios capítulo 15, versículo 4 a 6, que diz assim: e que foi sepultado, falando de Jesus, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e também pelos 12, e depois foi visto uma vez mais por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Então aqui o apóstolo Paulo nos lembra que mais de 500 irmãos testemunharam a ressurreição, que Jesus estava vivo. Amém, irmãos? Jesus estava vivo. Irmãos, existe aqui uma consequência dessa ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus dentre os mortos foi um acontecimento que trouxe consequências gloriosas. Então, para encerrar, eu quero só falar aqui mais algumas coisas, algumas consequências de Jesus, da ressurreição de Cristo. Que a primeira delas é que ele jamais poderá morrer novamente. Amém, irmãos? Jesus, ele não vai morrer novamente, né? Então, Romanos capítulo 6, versículo 9, a palavra do Senhor diz assim: porque sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Então, o nosso Senhor venceu a morte. Amém, irmãos? Isso é algo muito sério. Parece que é algo muito fora da nossa realidade. Mas, irmãos, talvez algo na sua vida já deve ter morrido. Talvez algo na sua vida deve já ter passado por esse processo de morte. Você deve estar falando: ah, mas os meus sentimentos já morreu. Ah, mas a minha alegria já morreu. A minha fé já morreu. Mas, irmãos, se Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós também podemos experimentar o poder da ressurreição na nossa vida, irmãos. Isso não é um fato isolado, histórico, que aconteceu, que não traz consequências na nossa vida hoje. Traz muitas, irmãos. Assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, a morte não tem mais poder sobre ele. E se você está em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que estiver em mim, ainda que esteja morto, viverá. A ressurreição de Cristo traz como consequência o arrependimento e o perdão. Em Atos capítulo 5, versículo 30 e 31, a palavra do Senhor diz assim: o Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro, e Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Amém, irmãos? E nós só podemos hoje ser perdoados dos nossos pecados porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição nos trouxe a possibilidade de poder experimentar a maravilha do mundo vindouro, que é a nossa salvação eterna. E por último aqui, irmãos, a ressurreição de Cristo trouxe como consequência a capacidade da regeneração, de nos regenerar, como está em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, que ele diz assim: conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por qual da ressurreição de Cristo dentre os mortos. Amém? Então aqui ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Cristo dentre os mortos. Então, irmãos, a morte e a ressurreição de Jesus começa a inauguração do reino de Deus e do Cristo ressuscitado, que entrou, essa glória que trouxe. Ele entrou em primeiro lugar, ele foi as primícias, e que entrou para abrir o caminho para que nós pudéssemos também ter parte nesta ressurreição. Amém? E o último versículo aí, Colossenses capítulo 1, versículo 18, que diz assim: ele é o cabeça do corpo, da igreja, e é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que muitos em tudo
tenham a preeminência. Amém? Ele é o primogênito dentre os mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor? Em nome de Jesus.